Eu entrei ao vivo na vida pela primeira vez ao vivo no Jornal Nacional. Odri, e você como repórter se destacando, aí aconteceu de você ficar grávida desse período, né? De ficar grávida. 2 anos depois dessa aí, como que estreia foi? ao vivo, eu me tornei mãe. E aí, como que foi, assim, na época pra você? Um susto e uma alegria muito grande. Porque, assim, eu sempre quis ser mãe. Assim como adolescente, eu me imaginava... Brincava de boneca. Eu me imaginava repórter, eu também sonhava em ser mãe de menina. Quando estava grávida, eu não falava que preferia menina, mas queria muito ser mãe de menina. Então, eu me assustei, porque, claro, eu tinha 24 anos quando eu engravidei, 25 quando a Giovana nasceu. Muito jovem. E Carreira decolando, né? 2 anos. Começando. É. E tinha, naquela época, um preconceito que virou mãe, não vai ter condições mais de seguir a carreira como pretendia. Então, assim, eu cheguei a ouvir de colegas que a reportagem não dava mais para mim. Que eu ia ter que ficar na redação, porque uma rotina um pouco mais tranquila. Como se gravidez fosse doença, e na verdade não é, né? É eu vida. Eu acho que até hoje, Dani, as tem pessoas ainda esse têm preconceito. essa coisa, né? Mas melhorou bastante. E a discussão sobre isso é muito relevante. Eu, felizmente, tive 2 chefes, mulheres, que disseram, isso é um absurdo e você vai seguir sua carreira. Elas eram mães? Mães. Ah, então elas super entendiam. Mulheres, mães, e me ajudaram muito. E, além de ser uma gestação ainda muito jovem, né? Para os padrões de hoje, eu era muito jovem para ser mãe. A Giovana veio com uma diferença física significativa. E eu descobri isso na gestação. Na gestação, quando você foi fazer o exame de ultrassom, assim? Por volta do 5º mês de gravidez, eu descobri que... Tava indo super bem nos exames e com 5 meses que... Tava tudo bem, e não tinha aconteceu? nada. Qual que foi o diagnóstico? O diagnóstico ele foi se concretizando aos poucos, né? A cada exame eu tinha um pedacinho desse diagnóstico. A gente sabia que ela teria uma diferença ortopédica nas pernas. E à medida que eu fui fazendo outros exames de ultrassom, cada mês que passava, de alguma forma parecia que o problema se agravava. Mas, na verdade, era o ultrassom que conseguia enxergar melhor o que ela tinha. Então, a Giovana nasceu com uma síndrome ortopédica que se chama hemimelia fibular, que é pouco conhecida, gente, que é raro, mas traduzindo assim de uma forma mais simples, a Giovana nasceu sem um osso assim da perna atrás, que é a fíbula. Por isso que chama hemimelia fibular. E esse osso é que dá sustentação para a caminhada, para o equilíbrio e para o tamanho igual entre as pernas. E sem esse osso, ela poderia ter até 15 centímetros de diferença entre as pernas e isso afetar a coluna. Então, ela poderia não caminhar. Do parto já teve também essa complicação, assim, de... Não, muita emoção, né? Teve, né? Muito, muito. Muito porque eu estava muito angustiada. Você foi sozinha para a sala de parto? Fui. E como que foi, assim, você não tá sozinha, num momento tão especial, num momento que a gente se sente fragilizada também, né? Assim, como que foi? Porque você conta isso no livro aqui. Conto. O pai biológico da Giovana estava viajando. Os meus pais foram comigo para a maternidade e na hora de entrar a médica me perguntou: você quer que alguém entre com você? Os meus pais se ofereceram e eu escolhi não, eu preferi ir sozinha. Talvez eu intuísse assim que era um momento tão de conexão com ela, desse encontro com ela, que eu preferi ir sozinha. E eu me lembro da frase da obstetra, que na hora que a Giovana nasceu, depois que eu escutei o chorinho, a obstetra me falou: ela é do jeitinho que a gente imaginava. E essa frase, para mim, ela é de uma delicadeza tão grande, de uma sensibilidade tão grande, porque essa obstetra sabia o que eu estava sentindo. Ela sabia que eu tinha um medo muito grande de que fosse algo muito mais difícil, mas que também havia uma esperança. Quando ela fala, ela é do jeitinho que a gente imaginava, ela me deu a senha. E eu tranquilizei imediatamente, só recebi a minha filha e ela tinha tudo que os exames de ultrassom mostravam.